Queridos, boa noite. Como sempre nós temos falado no início do canal, ame ao Senhor, o nosso Deus eterno, o nosso Pai, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Queridos, nós estamos vivendo dias onde o amor ao Senhor e o temor ao Senhor precisa crescer fortemente no nosso interior. E queridos, eu gostaria de fazer um vídeo hoje sobre os pães ázimos, a festa dos pães ázimos, os pães matzah, ou a festa de Matzot, né, no hebraico, a festa de Matzot, que quer dizer a festa dos pães sem fermento. Eu vou ler aqui Êxodo 12, versículo 15, vai ser a primeira vez que vai aparecer a menção, né, dos ázimos. No capítulo 12 é quando vai aparecer a primeira menção, né, dos ázimos. O Senhor vai tratar com clareza. Eu quero ler a partir do versículo 15. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer fermento, algo fermentado desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia e, no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. Presta bastante atenção, queridos. Nesse dia eu vos tirei do Egito. Então é Pêssar, Páscoa. O primeiro dia da festa de pães ázimos também é o dia da festa de Páscoa. Páscoa é um dia só, né? É no 14º dia. Este ano, o primeiro dia do mês foi 26 de março. O 14º dia do mês foi dia 8 de abril. Então, dia 8 de abril que nós fizemos a refeição de Pêssar, que fizemos a refeição de Páscoa. E esse dia já era o primeiro dia de pães ázimos, a festa dos pães sem fermento. Então, duas festas se encontram, né? No mesmo dia, Páscoa e pães sem fermento. Agora, o versículo 18 do capítulo 12 do livro de Êxodo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado em todo lugar em que habitardes. Comereis pães ázimos, pães matzah. Queridos, primeiro essa palavra festa aqui no hebraico é moed. Moed no hebraico é a mesma palavra que está lá em Gênesis 1, quando vai falar que o Senhor criou o sol e a lua para que existisse estações, dias e anos, né? É a mesma palavra para estações, é moed, ou tempos determinados, né? Tá em Gênesis 1:14, declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam ele de sinais para definir estações, dias e anos. Então, a palavra estações no hebraico aqui em Gênesis 1:14 também é moed ou moedim, que é festas. Queridos, o calendário de Deus é um calendário maravilhoso, é um calendário bíblico, e as festas são datas determinadas. Os profetas entendiam isso, né? Os patriarcas, né, a partir aqui de Moisés, né, entendiam isso, é claro. E o que nós precisamos entender como igreja? Muitas pessoas acham que é judaizar, falar de Pêssar, de Páscoa, falar de festa de Matzot, dos pães sem fermento, falar de primícias, né, que primícia é o 3º dia, né, depois eu vou fazer um vídeo sobre a festa de primícias. Queridos, falar do dia da expiação, Yom Kippur, o dia do perdão, falarmos da festa de trombeta, da festa de tabernáculos. Tem pessoas que acham que isso é judaizar. Não, queridos, isso é cumprir a palavra. Olha o que está aqui em Êxodo 12:17. Porquanto é um decreto perpétuo. Presta atenção, nós como igreja do Senhor,
fazendo parte do reino de Deus, precisamos entender o que essas figuras representam e para o que elas apontam. Essas festas são muito significativas. Muitas das mudanças na minha vida, muitos dos avanços no Senhor passaram por essas datas, impressionante. É como se abrisse janelas de tempo, é como se a gente visse o Senhor examinando o seu povo nesses períodos, como está acontecendo agora nessa quarentena, provando o coração, esperando e aguardando de nós arrependimento. Queridos, uma coisa para mim que é muito significativa entender é que Cristo, ele nasceu em tabernáculos, entre setembro e outubro, ele nasceu na festa de tabernáculos. O nosso Senhor, ele morre em Páscoa, no período da festa de Páscoa e Pães Ázimos. Ele ressuscita 3 dias e 3 noites depois, ou no terceiro dia, ele ressuscita em primícias, e ele é coroado 10 dias depois que ele ascende aos céus, ou 50 dias depois da Páscoa, que é exatamente Pentecostes ou Shavuot. Ou seja, queridos, Cristo, ele cumpriu todas as festas. E o que está faltando o quê? Ele virá em trombetas e será também dia de expiação, porque num só dia o pecado do seu povo de Israel será expiado da nação em um só dia, porque eles vão clamar, bendito que vem em nome do Senhor. Então a palavra festa em hebraico é moedim ou moed, que quer dizer em português tempos determinados. Datas que Deus decretou no seu calendário e que tem acontecimentos e fatos históricos em Israel, cumprimentos proféticos em Cristo, cumprimentos na vida do Senhor como homem e também cumprimentos dentro do seu plano dos 7 milênios, da sua semana da criação. Então o que eu quero que você entenda? São 7 festas. E todas essas 7 festas é importante a compreensão e saber a mensagem que Deus tem para nós. E Paulo era tão maduro, tão inteligente no Senhor, ele recebeu a inteligência do Espírito, que é o entendimento, o Espírito de entendimento. Nós devemos orar pedindo ao Senhor a ação do Espírito de entendimento sobre nossas vidas. O Espírito de sabedoria e revelação. Algumas escrituras falam sabedoria e entendimento, outras falam sabedoria e revelação. Olha o que Paulo, em 1 Coríntios 5, versículo 6, ele vai ensinar para os irmãos em Corinto. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Pois por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Eu já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Nós sabemos que Paulo ele está tratando aqui sobre aquele moço que era imoral e deitou com a madrasta, dentro da igreja de Corinto, e ele estava dizendo, esse orgulho não é bom. Tem a atuação dos 9 dons do Espírito no meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, 5 e 6, Paulo vai falar, vocês têm o poder da palavra, a palavra de poder, vocês têm a atuação do Espírito, mas vocês estão deixando de viver a palavra e não expulsar esse moço, disciplinar esse moço. E aí ele vai falar, olha, esse vosso orgulho não é bom, porque vocês têm a palavra, mas estão agindo acima da palavra. O que é o orgulho? Eu não depender de Deus, eu não depender da sua palavra, eu não voltar meu interior para Ele. E queridos, Paulo ele está falando aqui da festa de Pães Ázimos. Ele está usando 2 festas aqui. A festa de Pêssar, Páscoa, e a festa de Matzó, de pães sem fermento. Ele está falando de 2 festas aqui. Queridos, se nós não compreendemos as festas, a nossa vida cristã, ela vai ficar um pouco sem nexo, um pouco sem sentido. Então, estudar as festas bíblicas, as 7 festas que o Senhor determinou, os tempos determinados, porque Cristo ele volta, ele vai aparecer nos céus em trombetas. Na última trombeta, na festa de trombeta, ele vai aparecer. Quando as 10 nações, a besta, o governo, a besta são 10 nações, o governo que é chamado de besta das 10 nações. Quando as 10 nações fizerem uma aliança com Israel, vai começar a contar a última semana
de festa de pães ázimos, a última semana aonde podemos também lembrar de Páscoa. Por isso que eu fiz um vídeo, quem não assistiu ainda, da consciência pascual. Então o Senhor estabeleceu 70 semanas sobre o seu povo, 70 vezes 7, 490 anos proféticos sobre Israel, sobre o seu povo, que também está sobre nós, porque nós nos unimos a Israel por meio de Cristo, porque só há um povo de Deus e só há uma oliveira, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Então, queridos, nós precisamos ter uma compreensão que ter o conhecimento das festas bíblicas não é judaizar a igreja. Tira isso da sua mente, por favor. As festas são decretos espirituais, reais, concretos, visíveis. Passe a observar a sua vida. Você que é um filho de Deus, observe nos últimos anos em quais épocas que aconteceram as mudanças. Demissões de emprego, abertura de portas, mudanças de casas, mudança de cidade, de estado, nascimento de filhos. Observa se não está perto das festas. Eu vou falar mais. Observa qual mês que você nasceu. Se você está próximo de qual festa, fique atento. Geralmente, quem nasce próximo a Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecostes, Shavuot, são pessoas que anunciam o Evangelho com muito poder, são pessoas que falam do Evangelho queimando como um fogo, são pessoas que falam bastante também do descer, do derramar do Espírito. Então, eu gostaria de falar para você que as festas, os tempos determinados de Deus, são mais profundos e mais espirituais, reais e concretos que nós já podemos pensar, ok? Então, Paulo, ele tinha uma compreensão, ele vai falar assim, olha, essa ação de vocês é um fermento, vai fermentar a igreja toda, a massa toda de Corinto. Lembra que eu gravei um vídeo, né, o quarto vídeo nosso sobre o partido Pão e a Ceia do Senhor, quando fala, né, exatamente que nós somos um só pão, 1 Coríntios 10, um só pão. Então, se aqueles irmãos não tomassem a ação de disciplinar aquele rapaz, ele seria um fermento que levedaria toda a massa, ou seja, o pecado que ele praticava de moralidade ia levedar toda a massa da igreja de Corinto, né? Eu gosto muito que fala aqui na judaica, que fala assim, ó, dessa forma celebremos o seder, ou jantar, ou ceia, sem qualquer vestígio de fermento, o fermento da impiedade e do mal, mas com os pães sem fermento da pureza e da verdade. Queridos, pães ázimos fala de pureza, coração puro. Queridos, eu gosto muito do Salmo 51:10, que você conhece muito bem. Depois que Davi caiu com Batseba, que mandou matar Urias, aquele pecado de adultério seguido de assassinato, Davi ele faz uma oração muito significativa. Ele faz a seguinte oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. A palavra cria ali é a mesma palavra que está em Gênesis 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra. A palavra criar ali é a palavra no hebraico bara. A palavra bara é Deus fazendo a partir da sua palavra. Davi estava dizendo o seguinte: Pai, ó Eterno, assim como você criou os céus e a terra, cria em mim agora um coração puro. Davi entendia a festa de pães ázimos. Davi sabia que precisava viver uma vida sem fermento, fermento do orgulho, fermento da impureza, fermento da imoralidade, que isso não poderia existir. E nesse momento ele ora para que o Senhor criasse nele um coração puro. Queridos, duas coisas têm mexido muito comigo. Deus vê as intenções do nosso coração e as imaginações. Duas coisas que nós devemos orar para que sejam puras: as intenções e as imaginações. Porque o reino de Deus está em nosso interior, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, shalom e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus está onde hoje? Aonde está o reino de Deus? No meu interior, no seu interior, que é um filho de Deus. Então o reino de Deus está dentro de nós e nós acessamos a esfera celestial, ou nós estamos na esfera celestial porque o nosso interior está assentado neste lugar. Então nós devemos orar e pedir que o Senhor santifique mesmo as nossas intenções, as nossas motivações, as nossas imaginações do nosso interior, porque o Senhor vê a intenção do homem, o Senhor não vê a aparência. Queridos, me vem aquele texto agora de Hebreus 12:14, quando o escritor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessária essa pureza, essa santificação. E eu gosto muito também de 1 João capítulo 3, que vai dizer para nós, no versículo 3,
E todo aquele que tem esta esperança, nele continua a purificar-se, porque Deus é puro. Que esperança? Está falando no versículo 2. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus e ainda não está claro que nos tornaremos. Sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele realmente é. Aí o versículo 3, 1 João 3:3. E todo aquele que tem esta esperança, nele continua a purificar-se, porque Deus é puro. Deus é puro. Nós devemos desejar ter um interior puro, sem malícia, sem hipocrisia, sem falsidade. Não podemos suspeitar mal dos nossos irmãos, não podemos suspeitar mal da nossa esposa, dos nossos filhos. Não devemos ser pessoas que julgam os outros pela aparência. Queridos, o homem espiritual ele é invisível. Para você saber se eu sou um homem espiritual, você precisa conviver comigo e ver os frutos. Mas você vai ter que conviver comigo, porque não simplesmente olhando com esses olhos que nós reconhecemos, mas é discernindo pelo Espírito. E eu queria então agora ler mais um texto muito importante, porque o fermento ele vai representar, quando fala da festa de pães ázimos, para que seja um pão sem fermento, ele representa a impureza, ele representa a imoralidade, ele representa a falsidade, a hipocrisia, ele representa a malícia no interior, Ele representa tudo isso e representa também o orgulho. No entanto que Paulo ali está censurando o orgulho dos coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele está censurando o orgulho. Esse vosso orgulho não é bom. E agora eu quero ler 1 Coríntios 8, a partir do versículo 1. Agora, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos, sabemos que, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento. Olha só, eles estão dizendo, nós já temos conhecimento sobre esse assunto, Paulo. Nós já temos conhecimento a respeito dos alimentos oferecidos aos ídolos. Mas em 1 Coríntios 10, Paulo vai ter que instruir de novo, porque eles estavam comendo comida consagrada a demônios. Queridos, olha só. Sim, é verdade, mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho ao passo que o amor edifica, o amor constrói. A pessoa que pensa conhecer algo, desconhece a forma que deve conhecer, que é a forma de humildade. Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Que riqueza desse texto maravilhoso. Queridos, o conhecimento científico, o conhecimento bíblico, o conhecimento da vida experiencial, todo conhecimento gera orgulho. Abra bem os seus ouvidos agora. Abra bem os seus ouvidos agora, por favor. Todo conhecimento gera orgulho. Conhecimento científico, o conhecimento bíblico, o conhecimento da experiência da vida, da vivência. Queridos, o orgulho é um inimigo sutil. O orgulho, conforme Rick Joyner diz no seu livro A Batalha Final, ele é uma bandeira de uma ordem que ele é sutil, ele é praticamente invisível. O orgulho precede a queda, conforme as Escrituras nos mostram com muita clareza. O orgulho precede a queda. Queridos, nós temos que entender que o orgulho ele leva a apoiar nas nossas habilidades, na nossa inteligência, no que temos, no que somos. Enquanto 2 Coríntios 3,5 vai dizer que toda capacidade vem do Senhor, toda habilidade, seja ela profissional, seja ela de ser pai, de ser mãe, seja ela de trabalhar na igreja de Deus, toda capacidade vem do Senhor, não há lugar para orgulho. Jeremias 9,24 diz que nós só podemos orgulhar em conhecer o Senhor e compreender como Ele trabalha na terra, com misericórdia, justiça e juízo. O vídeo que nós fizemos com o João, a respeito da marca, assista esse vídeo a respeito da marca. A mente dos filhos de Deus, a mente e o coração dos filhos de Deus estão sendo marcados. Antes da marca da besta manifestar na terra, a mente dos filhos de Deus serão marcados, ok? Então vamos prosseguir. Eu quero que você olhe para esse texto e Paulo vai falar que o conhecimento enche a pessoa de orgulho. Então você pode ter certeza disso. Sempre nós temos que estar humilhando diante do Senhor, arrependendo todos os dias, porque arrependimento fala de um mergulho, de uma imersão, fala de metanoia, de uma mudança constantemente, a nossa mente sendo renovada pela palavra de Deus diariamente. Esse arrependimento que eu estou falando. Então, nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor humildade, viver em arrependimento e humilhação, para que o orgulho não tenha espaço na nossa vida. E aqui ele vai dizer, o amor sim, o amor constrói, o amor edifica. O orgulho gera queda, desmorona tudo, mas o amor constrói, o amor edifica.
E nós sabemos que o amor não é um sentimento. O amor é se entregar totalmente ao Pai, totalmente a Deus e àqueles a quem o Senhor te deu. Esse é o verdadeiro amor. Fala de entrega, se entregar totalmente à vontade do Pai. E se entregar também para servir aqueles a quem o Senhor deu para você servir. E outra coisa que nós precisamos entender é, entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Lembra lá, Mateus 25, quando o Senhor separa nações à direita e nações à esquerda? E o Senhor fala assim, os meus pequeninos tiveram fome, tiveram sede, estavam nus, estavam presos e vocês não os visitou. Que pequeninos é aquele, irmãos? Lucas 11 fala claro quem são os pequeninos. São aqueles que têm a revelação de Cristo, a revelação do Senhor. São aqueles que recebem da revelação de Deus e são enviados. Ou seja, os missionários, a igreja de Deus que está espalhada sobre a terra, né? Porque todos nós somos enviados de Deus. Cristo soprou sobre os seus discípulos quando ressuscitou. Todos nós somos enviados, missionários, todos nós somos emissários de Deus por toda parte onde nós vamos. E o que eu quero que você entenda? É muito importante saber que ali o Senhor está separando e ele vai dizer para alguns, né? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E ele vai dizer também para aquelas pessoas que profetizarem seu nome, curarem seu nome, pregarem seu nome, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque como é que Deus conhece as pessoas? Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Então por isso que nós devemos cumprir o primeiro mandamento, eu estou sempre falando nos vídeos, ame a Deus com toda a sua mente, o seu coração e com toda a sua força. Ame a Deus. Ore por isso, para que o amor do Senhor aumente no seu coração. Ore pela ação do Espírito de amor e o Espírito de temor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, conforme está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Né? Dos 7 Espíritos de Deus, 2 são o Espírito de amor e o Espírito de temor. Então, querido, eu gostaria de fechar esse vídeo sobre a festa dos pães ázimos que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo agora, né? De quarta para quinta, o primeiro dia. De quinta para sexta, segundo dia, e de sexta para sábado, terceiro dia da festa de pães ázimos, porque Deus criou tardes e manhãs, tardes e manhãs. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você, a importância da sete festa, a importância dos pães ázimos, de viver uma vida de pureza, de santidade, tanto individualmente como a sua família, como a congregação onde você está. Devemos orar por isso e clamar por isso, por pureza, por santidade, por temor ao Senhor, por sinceridade, por verdade. Fale com o irmão, aquilo que você tem para falar, fala com o irmão, abre o seu coração para ele. Aquilo que você tem para tratar, trate com a sua esposa, trate com seus filhos. Ande sempre com pureza de coração, ame mais, ame a Deus e ame os seus irmãos. Queridos, eu queria encerrar então aqui essa palavra. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se edificou a sua vida, compartilhe com pessoas que você ama para que essas pessoas sejam edificadas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre que aparecer um vídeo novo, né, sempre que eu postar um vídeo novo, vai aparecer para você lá. Shalom do Eterno seja sobre você. Feliz festa de pães ázimos.